Olá a todos os pais, a todos os responsáveis. Eu sou tia Priscila, psicóloga escolar da creche Escola Alegria de Viver. Acredito que todos já me conheçam. E hoje a produção desse vídeo é destinado a vocês. Sim, destinado a vocês, pais, responsáveis, juntamente com a tia Júlia, nossa coordenadora pedagógica, tia Alberi, que é a nossa diretora. A gente, em uma conversa virtual, em uma das nossas reuniões virtuais, nós pensamos na formalização desse vídeo como uma forma de suporte, de colaboração nesse processo pedagógico que hoje se instala dentro das nossas residências, né? E é algo tão novo, algo que nós não fomos preparados para isso, e aí podem surgir nesse processo algumas dificuldades, algumas dúvidas, e é por isso que a gente pensou em produzir esse vídeo como uma forma de colaboração, de sugestão, né, que a gente possa estar ajudando vocês de alguma forma nesse processo. Da mesma forma que nós fazíamos na Alegria de Viver, de forma presencial, sempre que a gente observava alguma dificuldade ou alguma questão que pudesse estar ali impedindo o processo pedagógico ou mesmo o desenvolvimento do nosso aluno, a gente sempre buscava essa parceria com a família, né, conversar, tentar dissolver alguma questão que pudesse estar ali atrapalhando, e a família da mesma forma também tinha essa abertura de estar procurando a escola para tentar conversar e que a gente pudesse fazer tudo da melhor forma. E nós agora também não poderíamos fazer diferente nesse momento, né? Não é de forma presencial, mas acredito que de forma virtual a gente possa estar colaborando de alguma forma. E os nossos canais também de comunicação estão aí abertos para que sempre que vocês tiverem dúvida nesse processo, tiverem alguma dificuldade, podem estar entrando em contato com a professora. A professora sempre me passa quando é algo pertinente, né, à minha demanda. A tia Albérica, a tia Júlia também, a gente está mantendo essa relação, né, mesmo que de forma distante, mas estamos mantendo, para que a gente possa estar colaborando da melhor forma nesse momento, acredito que tão especial para cada um de nós. Bom, vamos lá. Primeira coisa é a gente pensar que momento é esse que nós estamos vivendo. Então, assim, a gente precisa pensar que de uma forma muito abrupta, todos nós, adultos, crianças, fomos pegos de surpresa, né? A gente pensou que a gente ia tirar lá 15 dias de recesso, né? Vamos dizer assim, de quarentena, de isolamento inicialmente, e estamos até hoje. E aí essa imprevisibilidade, né, esse fato de a gente não saber quando que tudo isso vai retornar, quando que tudo isso vai acabar, faz com que a gente fique um pouco mais inseguro ou um pouco mais ansioso, enfim, nós adultos. As crianças também. Só que de uma forma elas estão entendendo com uma leveza um pouco maior, graças a Deus. Até porque, né, as nossas crianças que são da educação infantil, né, tem a faixa etária lá até os 6 anos, eles ainda não têm essa noção da gravidade da situação que se instala. Então isso faz com que eles entendam esse processo, esse momento de ficar em casa com muito mais leveza. Então, assim, tenho certeza que eles estão adorando ficar em casa com vocês, só que da mesma forma, em alguns momentos surgem algumas inseguranças, surgem alguns estresses, surgem a ansiedade que pode estar ali atrapalhando. Então, assim, a gente pensar que dessa forma abrupta nós fomos retirados do nosso convívio social. E lembrando que nós somos seres humanos e seres humanos somos seres sociais. Nós nos desenvolvemos através do social. A gente precisa desse social para a gente se desenvolver, para a gente conversar, para a gente colocar para fora, enfim. Então, assim, as crianças, de uma forma geral, pensando nelas, elas, de uma forma ou de outra, elas foram retiradas do convívio dos amigos, né, dos passeios em família, né, da brincadeira no parquinho, da brincadeira na pracinha, do passeio no shopping, do parquinho, enfim, de várias questões que fazem parte da infância. E aí elas foram, né, entraram para dentro de casa e estão até esse momento. Então, assim, isso faz com que as crianças acabam perdendo um pouco essa relação de extravasar um pouco essa energia. Porque eu fico em casa, minha energia está ali contida, e muitas das crianças acabam não tendo possibilidade de extravasar essa energia, e aí isso faz com que essa energia volte para comportamentos. Então, lembrando que as crianças pequenas, né, que é a nossa faixa etária, que são crianças até mais ou menos 6 anos, eles ainda possuem um pouco de dificuldade de dizer, de colocar para fora os seus sentimentos.
E aí, muitas das vezes, esses sentimentos ou essas questões ali que estão incomodando, elas aparecem em forma de comportamento. Então, todo comportamento quer dizer alguma coisa, quer dizer que algo não vai bem. Todo comportamento negativo, né? Vem dizer ali que algo não está bem com ela, que é absolutamente normal, tá? Da mesma forma que a gente também tem as nossas inconstâncias diariamente, tem dias que a gente acorda não se sentindo muito bem, tudo mais, porque nós somos adultos, né? Nós conseguimos conversar ou nós conseguimos colocar para fora através de uma válvula de escape. Então, as crianças buscam no comportamento essa válvula de escape, certo? E aí, o que que acontece? Da mesma forma que a gente, vamos pensar, vamos fazer uma analogia com o carro, da mesma forma que a gente tem um carro e ele está cheio de gasolina, e ele só vai gastar essa gasolina se ele se mover. Se ele ficar parado, essa gasolina continua ali parada. E às vezes o carro muito tempo parado, ele pode apresentar problemas. Da mesma forma, isso acontece com nós, seres humanos, vamos pensar nas crianças, que têm uma fonte de energia muito maior do que a gente adulto. Então, o que acontece? Essa energia muito parada faz com que as crianças possam apresentar comportamentos e apresentar sentimentos que possam ser um pouco estressantes, como a ansiedade, a irritabilidade, a agressividade, né, a agitação motora de uma forma, vamos dizer assim, desordenada. Então, é muito importante que a gente pense na nossa rotina, que a gente possa pensar em alguma possibilidade que essa criança possa estar dissipando essa energia contida. Então, seja através de uma brincadeira motora, seja através de uma dança, seja através de um vivo, né, aquele morto-vivo, pular corda, enfim, alguma brincadeira ou alguma atividade que naquele dia ela possa estar extravasando aquela energia de alguma forma. Isso não é o dia inteiro, é um momento. Então, assim, pense nesse momento uma forma de brincar, vocês, né, pais, com o filho de vocês. Então, coloco um vídeo, tem vários vídeos no YouTube de Funcional Kids, eu tenho colocado aqui para os meus filhos em alguns momentos. A gente também tem vários vídeos na internet para dança, para criança, para movimentar o corpo, enfim. Hoje a gente tem o recurso tecnológico, hoje está ao nosso favor, né, nesse momento de dificuldades, nesse momento de isolamento. Então, pensando nessa possibilidade, né, nessa questão dessa energia contida, a gente pode pensar que essa energia pode colaborar para o surgimento de alguns comportamentos e de alguns sentimentos que não são tão favoráveis. Então, assim, se a gente colocar na nossa rotina um momento que essa criança possa gastar essa energia, isso já vai ser muito favorável para a criança e para a família. Isso a gente não precisa de um ambiente grande. Eu moro num apartamento, então às vezes, né, a gente faz a grande maioria das atividades que nós fazemos dentro do apartamento. Então tem algumas atividades que a gente consegue fazer dentro do apartamento, claro que não são todas, mas alguma coisa a gente consegue fazer, uma brincadeira, um jogo, tem que ser algo que mexa com o corpo, certo? Então, pensando nisso, a gente também tem, adicionado tudo isso, a gente também tem a rotina dos pais que mudaram de forma abrupta, né? Muitos pais estão passando por muitas preocupações relacionadas ao seu trabalho, relacionadas a outras questões, né, envolvendo saúde e tudo mais. Então, essa preocupação, esse momento nos torna um pouco mais vulneráveis emocionalmente. Então, enquanto pais, nós também estamos mais vulneráveis emocionalmente. Tudo se juntou num único ambiente. Então, a nossa rotina, muitos pais estão trabalhando dentro de casa, né? Pai, mãe, tem muitas famílias que têm mais de um filho, então são várias rotinas escolares diferentes no mesmo ambiente. Então, no mesmo ambiente, a gente tem um ambiente de escolar, um ambiente de trabalho, um ambiente familiar, um ambiente de brincadeira, um ambiente social, um ambiente de lazer, tudo dentro do mesmo ambiente, e isso causa um pouco de estranhamento, tanto para nós adultos quanto para as crianças. Então é importante a gente entender que esse momento também está sendo um pouco diferente para eles, assim como está sendo para nós. Então, assim, todo esse panorama, esse contexto favorece para algumas dificuldades que acabam se espelhando no processo pedagógico. E por isso que nós estamos aqui pensando que todos os fatores psicológicos, eles influenciam no comportamento e influenciam sucessivamente no processo pedagógico. Então, da mesma forma que a gente falava lá na Alegria de Viver, para quem teve a oportunidade já de ouvir alguma das nossas conversas, não existe pedagógico, não existe ganho, aquisição de conhecimento, né, aprendizagem, se a gente não tem um emocional um pouco resolvido. Então, eu preciso estabilizar
o lado emocional do meu filho, eu preciso estabilizar o meu lado emocional para que esse processo pedagógico ele ocorra bem. Então, assim, às vezes os pais se tornam um pouco perdidos. Por quê? A gente vai lá naquele âmbito da impulsividade, então a gente grita, vai lá, fazer sua atividade, vambora, você vai fazer isso, fazer aquilo. E aí a gente mistura todas as nossas emoções juntamente com as emoções do nosso filho, e aquilo ali vai virando memórias negativas para ele. Então, assim, antes que eu comece, antes que eu vá lá falar com ele, vamos lá fazer atividade, eu vou pensar em organizar o que eu tô sentindo. O que eu tô sentindo nesse momento? Então, eu vou organizar primeiro a minha emoção, eu vou me acalmar, para que eu consiga acalmar o meu filho e fazer com que ele faça de uma forma mais assertiva aquilo que eu tô pedindo. Então, a primeira coisa é olhar para si. Então, se você está nervosa, se você está nervoso, se você está estressado, se você está com algum problema, não faça naquele momento. Espera e vai fazer no momento que você esteja se sentindo bem. Porque lembrando que os nossos filhos são muito mais do que eles são reflexo de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz, não de tudo que a gente fala. Então, às vezes, aquele sermão lá de meia hora não adianta de nada, mas o nosso comportamento frente a eles é praticamente um espelho. Então, e eles têm a tendência de crescer, né, diante dos nossos erros e acertos, né? Lembrando também que nós não somos seres perfeitos, então nós vamos errar várias vezes, isso é absolutamente normal, mas que se a gente tem a possibilidade de acertar, de entender o que você está sentindo, é um passo. É um passo para que você consiga ter uma resposta mais positiva do seu filho frente ao que você quer dele, beleza? Então, esse é um passo. Então, assim, se a gente pensar todos esses fatores que possam estar influenciando o comportamento do meu filho, todos os fatores que possam estar influenciando dentro do ambiente, lembrando que o ambiente, ele é extremamente influenciador dos nossos comportamentos, das nossas emoções. Somos influenciados por vários fatores, mas o ambiente, ele tem um papel muito importante. Então, assim, pensar que ambiente é esse que nós estamos dentro de casa, como que está o ambiente, como está o clima familiar, tá legal, não tá? Ou a gente está com muita preocupação, a gente está muito estressado, a gente está muito nervoso. Acalma esse nível, tenta resolver esse clima familiar para que eu possa cobrar, para que eu possa querer do meu filho respostas positivas. E lembrando que o processo pedagógico na educação infantil, ele é um processo pedagógico pautado de experiência, pautado de brincadeira, pautado de muita diversão e ludicidade. Não é um projeto, não é um processo pautado de atividades em folhinha. Só que nesse momento, né, a gente precisava trazer para vocês alguns recursos, né, recursos seja através da brincadeira, de vídeo, contação de história, e aí a gente precisava, né, de finalizar com o registro desse conhecimento da criança no papel. Então, quando eu começar a fazer atividade com meu filho, eu vou começar sempre pelo quê? Pelo lado da brincadeira, pelo lado lúdico, para que depois a gente consiga concluir através desse registro no papel, tá certo? Então, assim, as atividades, os recursos pedagógicos na educação infantil, o que a gente está podendo oferecer para vocês, o que a gente está oferecendo para vocês é apenas sugestões, não é como uma forma de obrigação. As crianças não têm a obrigação de seguir aquele cronograma, de fazer todos os dias as atividades, não. Isso vai ser feito da medida que vocês, pais, consigam organizar esse processo com as crianças. Então, se hoje você conseguiu fazer a atividade todinha do dia, ótimo. Mas se hoje você não conseguiu fazer nada, não tem problema nenhum. Você conversa com a criança e vai fazer amanhã ou no dia que tiver favorável para que isso aconteça. Então, é muito mais importante a qualidade desse momento do que o simples fazer. Então, o nosso objetivo não é que a criança faça de qualquer jeito, ou que a criança, ou que a família tenha a obrigação de fazer aquilo com a criança. Não. O nosso objetivo é com que a criança não perca o estímulo pedagógico ao longo do tempo, não perca esse contato com a escola ao longo do tempo, mas que também crie uma relação amistosa, crie uma relação positiva com a educação dentro do ambiente familiar, e não uma relação negativa, uma relação hostil, certo? Então, vamos lá pensando em algumas estratégias, o que a gente pode fazer. Existem muitas dúvidas dos pais relacionadas a estímulo. Que tipo de estímulo positivo eu posso dar para o meu filho? Que tipo de estímulo negativo? Enfim, que tipo o que eu posso oferecer como estímulo de motivação para que ele consiga fazer ou para que ele faça aquilo que eu quero?
quando se volta para a questão pedagógica? Bom, lembrando que eu não sou muito favorável a que a criança tenha algum ganho material, algum ganho de objeto diante daquilo que ela conseguiu fazer pedagogicamente. Isso a gente não faz na escola, por exemplo, você conseguiu fazer atividade, você vai lá, eu vou te dar um presente. Então, assim, a criança vai condicionar aquele comportamento sempre a ganhar alguma coisa. E vai ter um dia que você não vai ter, e aí a criança não vai fazer. Não é bem por aí. Então, o que ela pode ganhar como um estímulo? O seu elogio, a sua atenção. Sabe, muito bem, meu filho, isso aí, tá vendo como que você tá crescendo, como você tá conseguindo fazer as atividades. Então, esse estímulo, esse incentivo, essa motivação, ela tem que ser dessa forma. Eu acho que não é importante você estimular a criança de uma forma dando presentes. Eu acho que isso não é favorável para o desenvolvimento dela. Tudo bem? Também da mesma forma que eu não acho que a punição seja uma forma de mostrar com que ela precise fazer. Existe uma diferença muito grande entre punição e consequência. Punição é eu dar um castigo para ela porque ela não fez atividade, ou porque ela fez uma birra, ou porque ela não quis fazer. Então, por exemplo, não quis fazer, então senta ali que você vai ficar no cantinho. Isso é punição. E isso não é favorável para esse momento. Como também, por exemplo, não é favorável, não concordo, da punição quando a criança não come, quando a criança não toma banho. Então, esse comportamento punitivo, para o âmbito pedagógico, extremamente influencia o comportamento negativo. Então, a consequência é o que acontece se eu não faço. Então, a criança precisa entender o seguinte: existe uma consequência das minhas ações. Então, o fato de eu não fazer atividade, o fato de eu apresentar uma birra, o fato de eu fazer de qualquer jeito, ou rasgar a atividade, enfim, ter algum comportamento ruim frente àquilo, vai ter uma consequência. Então, essa consequência, por exemplo, pode, olha, você não vai fazer atividade agora, você não quer fazer agora, mas também agora você não vai ver o vídeo no celular, combinado? Você pode brincar de outra coisa, mas agora você não vai ver o vídeo no celular. Isso é a consequência que a criança está tendo frente ao comportamento dela, certo? Então, por exemplo, a gente tinha combinado que depois que a gente fizesse todas as atividades, a gente ia ter um momento de tomar sorvete em casa. E aí a criança não fez, não quis fazer nada. Enfim, olha, então o nosso momento de sorvete vai ficar para quando você terminar, tudo bem? Então essa é a consequência que a criança está tendo frente àquilo que ela não fez. Então, assim, entendendo que existe consequência, existe castigo. Acho que esse momento não é momento de castigo, não é momento de punição, mas é momento da criança entender que existem consequências do comportamento, tudo bem? Outra questão. A primeira questão importante é a gente pensar o seguinte: a criança, ela precisa de rotina, tá? E nesse momento, é um momento que está sendo muito difícil a gente construir uma rotina. Então, assim, vamos pensar, antes de rotina, a gente precisa em organização. Eu preciso organizar o meu dia. Então, assim, de que forma o meu dia vai se apresentar? Eu preciso organizar qual vai ser, o que vai acontecer ao longo do meu dia, da minha semana. Da mesma forma que a gente fazia isso quando a gente tinha lá a nossa vida anterior, agora esse é o nosso novo normal. Então eu preciso construir uma organização do meu dia para que eu consiga entender o que vai ser feito ao longo daquele dia. Então outra analogia, pensando numa casa, uma casa murada, com cercas, ela apresenta-se uma casa o quê? Um pouco mais segura para aquelas pessoas que estão ali dentro, Agora, uma casa quando não tem muro, quando não tem cerca, quando é uma casa toda aberta, ela fica mais fácil de ser assaltada, fica mais fácil de ter alguma intercorrência lá naquela casa. Da mesma forma da criança. A criança, ela precisa ter uma organização, um roteiro, algo que possa estar ali regrando ela de alguma forma, para que ela se sinta segura, para que ela tenha segurança. Então, quando a gente tem uma rotina ou uma organização do dia muito bagunçado, isso faz com que a gente se perca, nós adultos, e a criança muito mais. Então, assim, diante de uma organização, existem vários estudos que já mostram isso, que a falta de organização causa um estresse tão grande no nosso cérebro que faz com que a gente produza muitas emoções negativas, e comportamentos negativos frente àquilo.
é a mesma coisa da gente chegar no nosso ambiente de trabalho e ver lá tudo jogado, tudo bagunçado, a gente não sabe por onde começar. Da mesma forma na nossa casa. Se na nossa cabeça a gente tem a nossa rotina, mas isso a gente não passou para o nosso filho, ele fica ali perdido, ele vai fazendo ali o que está apresentando, ele vai brincar, depois ele vai jogar um jogo, depois ele vai mexer numa tela, depois ele vai ficar ocioso, enfim. Então eu preciso conversar com a criança, mostrar para a criança o que nós vamos fazer hoje, como que vai ser a nossa rotina. Olha, nós vamos acordar, depois que nós acordar, nós vamos tomar café, nós vamos fazer algumas coisas pela manhã, a mamãe vai fazer a comidinha, e você vai ter um tempo livre para brincar. Depois do almoço, a gente vai descansar um pouquinho e vamos começar a nossa atividade. E sempre falar de atividade de uma forma legal, de uma forma prática. Eu falo assim, vamos fazer atividade. Porque aí você já está mostrando para a criança que é um momento super entediante. Então, assim, vamos fazer atividade. Olha só o que a tia mandou para você. Aqui em casa, quando a gente começa nesse processo, aqui em casa também temos problemas, tá? Temos também resistências, várias resistências, mas a gente tem buscado a cada dia alguma forma para a gente poder fazer desse momento um momento prazeroso. Então, olha só, assim, o nome da professora do meu filho é Tia Flávia. Então, olha só o que Tia Flávia mandou para você hoje. Nossa, Tia Flávia mandou um super recado para você. Vamos lá ver. Nossa, olha que legal essa música do tio Fábio. Olha que legal. A tia do inglês, Tia Júlia, tá mandando um recado para você em inglês. Vamos ver. E aí eu começo assim, a gente começa assim nessa, sabe, nesse tentar plantar na criança uma sementinha de curiosidade. Nossa, que legal! Então, assim, isso faz com que a criança tenha interesse, tenha vontade de ir lá ver, de conhecer. Então, assim, uma outra questão é eu buscar convidar o meu filho para fazer atividade no momento que ele não esteja brincando. Então, pensa só, se no momento de maior diversão dele você, vamos lá, fulano, vamos fazer atividade. Ele vai super entediado, ele vai super chateado. Então, tenta pensar num período da semana, num período do dia em que você vai chamar aquela criança para fazer, que não seja um momento que ela esteja lá em plena brincadeira. Então, assim, por isso que é importante essa organização. Organiza o seu dia, como fica melhor para você, porque cada família tem a sua organização, tem as suas demandas. Então, assim, às vezes de manhã para você é melhor e a criança também rende melhor de manhã, né? É aconselhado que a gente continue o estímulo pedagógico no período que a criança estudava. Então, se a criança estuda de manhã, tenta permanecer pela manhã, se der para você, se for bom para você, mas se não der, não tem problema nenhum. Eu continuo fazendo todo o estímulo pedagógico dos meus filhos à tarde, porque a minha filha tem aula remota, né, à tarde, no período que ela estudava, e o Rafael também estudava à tarde. Então, assim, a gente tenta se dividir nesse momento. Então, assim, eu tenho dois, então às vezes eu faço primeiro com um, depois com o outro, com os dois ao mesmo tempo é impossível. Às vezes o pai faz com um e eu faço com o outro, ou às vezes não dá tempo de fazer com esse um, porque o pai tá trabalhando ou tá ocupado, e aí eu deixo para fazer no outro dia de manhã quando acorda. Se tiver bem, a gente faz, se não tiver bem, a gente passa para um outro momento do dia, e é assim que a gente vai seguindo. Quando a gente fala de organização, é uma organização sem rigidez. É uma organização mínima para que você consiga organizar na sua cabeça e na cabecinha do seu filho o que vai acontecer ao longo daquele dia. Que ele vai entender que ao longo do dia ele não vai só brincar, sabe? Que a mamãe também tem obrigações, que o papai também tem obrigações, que vai ter um momento da brincadeira em família, que vai ter um momento da atividade em família, que vai ter um momento da criança sentar e desenhar ou fazer o que ela precisa fazer, enfim. Então, a criança precisa dessa previsibilidade para que ela se sinta segura, um pouco mais organizada. No início pode ser um pouco difícil, mas depois, se a gente vai fazendo aquilo diariamente, aquilo vai se tornando um hábito, vai se tornando um pouco mais conhecido para a criança e acaba se tornando mais fácil. Então, essa é a primeira, é uma dica, assim, que é super importante nesse momento, mesmo sabendo que as nossas rotinas estão embaralhadas, né? Mas é importante que a gente permaneça com o mínimo de rotina possível para que a gente consiga pensar numa forma mais organizada do nosso dia. Então, a organização ela é super importante, ela é super favorável para o desenvolvimento da criança. Bom, uma outra questão que os pais têm comentado é essa falta de interesse, essa falta de motivação, a dificuldade dos pais em encontrarem uma forma de motivá-los. Então, como eu já falei, de forma que vocês podem fazer para tentar buscar essa motivação, para tentar buscar esse interesse, assim, é diferente. Esse interesse não vai vir da mesma forma que vem no ambiente escolar. Sabe por quê?
As crianças nessa faixa etária, elas se relacionam e elas agem de uma forma que a gente chama muito de espelhamento. O que é isso? Eu acabo fazendo o que os outros estão fazendo. Então, eles acabam olhando o que seus pares estão fazendo, o que seus amigos estão fazendo e acabam repetindo aquele comportamento. Então, por exemplo, estão todos brincando. A tia fala, vamos guardar as pecinhas. Todos guardam, tem umzinho lá que não vai guardar. Aí ele olha, né? Todo mundo guardou. Então, vou lá. Mesmo sem querer guardar, eu vou lá guardar, porque todo mundo guardou. Em casa, ele não tem isso. Então, em casa é só ele. Então, vamos lá, fulano, vamos lá guardar a pecinha. Aí não guarda, aí ele faz birra, aí ele fica com preguiça. Então, na escola, né, por isso que alguns pais falam assim, nossa, na escola come super bem, em casa não come. Então, existe essa tendência das crianças se comportarem de uma forma muito parecida dentro do mesmo ambiente. A gente fala que é um comportamento coletivo. Então, eles acabam se comportando, então assim, se todo mundo tá quietinho, eu vou ficar quietinho também. Se todo mundo tá falando, eu vou falar também. Tanto de uma forma positiva quanto de uma forma negativa. Aprendem a fazer coisas boas, como também aprendem a fazer algumas bagunças. Então, por isso que o comportamento deles não vai ser um comportamento igual que eles têm no ambiente escolar. O ambiente escolar ele vai ter um comportamento, no ambiente familiar ele vai ter outro. Então, assim, jamais a gente vai conseguir ter aquele comportamento que a criança tem na escola, ela vai ter no ambiente familiar, certo? Então, assim, a gente vai fazendo, pais, da forma que a gente pode. Eu acredito que cada família está fazendo da melhor forma. Cada família dentro das suas questões, né, dentro da sua organização, dentro do seu contexto, estão fazendo da melhor forma. Jamais vocês vão ser professores dos filhos de vocês. O que vocês estão sendo nesse momento é mediadores. As crianças da educação infantil, elas ainda precisam do que a gente chama de uma mediação. Então, assim, o que Vygotsky já falava há muito tempo, que a criança precisa de uma zona de desenvolvimento proximal, essa zona de desenvolvimento proximal é esse alguém, que é esse mediador, que precisa mediar aquele conhecimento, que sabe um pouco mais do que eu, ou sabe bem mais do que eu, que geralmente é um adulto ou uma criança maior, né? Uma criança mais velha. Então, a criança, os nossos filhos, eles não vão ter aquela autonomia de chegar lá, hoje eu tenho aula e eu vou lá ligar o vídeo, eu vou ver o vídeo da aula, vou pegar e vou fazer sozinho. Eles não vão fazer isso. Eles podem até executar a atividade sozinhos se você dá o comando, mas eles precisam desse comando, eles precisam desse alguém, dessa mediação, para que eles se sintam seguros para executar aquilo que ele está aprendendo. Então, eles estão no momento de aprender tudo. Eles estão num momento de muito aprendizado, de muita descoberta. Então, vocês funcionam não como professores, mas vocês estão funcionando como mediadores daquele conhecimento que o professor está ali falando e você está ali mediando, está ali colaborando para que a criança consiga executar. Certo? Então, assim, a gente não quer exigir de vocês esse comportamento de professor, mesmo sabendo que a gente tem muitos pais que atuam na área da educação, que são professores, mas quando a gente fala dos nossos filhos, todo esse conhecimento fica obsoleto. Eu sei muito disso, né? Apesar de ser psicólogo infantil, eu tenho muitas questões com os meus filhos, que muitas vezes eu preciso de um apoio externo, né? E quando se fala dos nossos filhos, né, tem algo que só a gente tem demais por eles, que chama afeto. Né, que chama amor, que chama carinho. E um dos pilares da educação é o afeto. Não existe aprendizagem significativa se não tem emoção, se não tem afeto. Então, eu preciso plantar nos meus filhos, nesse momento, as emoções positivas para a educação. Então, eu preciso fazer desse momento um momento carinhoso, um momento de afeto, um momento que eu mostrar que eu confio nele, que eu sei que ele sabe. Então, isso é muito importante. Né? Não existe ganho pedagógico, não existe ganho na educação se não for pautado no afeto, na emoção, principalmente na educação infantil. Então, pensem nessa questão do afeto, que é super importante. Vou pegar minha colinha aqui, que a tia Júlia preparou algumas sugestões no âmbito pedagógico, que ela, né, para que a gente possa estar passando para vocês, para que vocês possam também se organizar nesse sentido. Então, vamos lá. Falei do ambiente, né? A tia Júlia falou que a importância da gente criar um ambiente onde a criança, ela entenda que aquele ambiente é um ambiente onde ela vai estudar, onde vai ser, vamos dizer assim, a nova salinha de aula dela. Um ambiente pequeno pode ser no quartinho, pode ser na sala, um ambiente que seja melhor, com menos estímulo, com menos, né, distratores, que a gente fala. Então, assim, um ambiente onde todo mundo tá ali almoçando e a criança tá ali fazendo atividade.
não vai rolar. Então, assim, tem que ser um ambiente com o mínimo de distrator. Televisão desligada, rádio desligado. Criança da educação infantil tem uma atenção focada um pouco menor, então assim, elas acabam tendo uma atenção mais difusa. Então, tudo que está ali me estimulando muito, eu vou ter atenção para aquilo. Então, buscar um ambiente um pouco mais sequinho, que a gente fala, com menos distratores possíveis, para que ela consiga ter uma atenção melhor no que está sendo apresentado para ela, certo? Uma outra questão que eu falei da organização do tempo do dia, então assim, qual é o período do dia mais tranquilo para mim, mais tranquilo para o meu filho, mais fácil para que eu consiga estar mais pertinho dele, sem nenhum distrator, então assim, não adianta eu estar ali ensinando, eu tô trabalhando, falando no telefone e vai dar uma confusão muito grande. Então, pensar nesse período do dia que seja melhor para ambos. Outra coisa que é importante é eu já deixar separado previamente o que eu vou usar de material naquela atividade. Então, antes de começar, de você fazer atividade com a criança, então já prepara as atividades, os materiais que você vai precisar. Então, vou precisar de cola, vou precisar de cartolina, sabe? Então, você já deixa ali previamente preparado para que esse processo acabe sendo um pouco mais fácil, para que a criança não disperse no momento que você está ali procurando o material, certo? E você pode também estar envolvendo ela nesse, olha, você pode pegar, olha, tia Flávia, a tia, né, fulana, falou que hoje a gente vai utilizar cola, tesoura e papel crepom. Vamos lá procurar? Envolve a criança nesse momento de você pegar o material e ela organizar o material. Isso também é importante. De repente, ela acaba criando uma rotina de organizar o seu próprio material, tá certo? Com crianças menores, muito pequenininhas, né, de maternal, não funciona muito, porque a criança vai acabar pegando o material, vai acabar querendo mexer lá naquele momento. Então, geralmente, que as crianças de jardim acabam tendo essa organização um pouco melhor para isso. Então, eu sempre falo, como eu falei antes, né? Quando eu vou começar a atividade, eu sempre tento plantar na criança uma curiosidade. Então, olha só o que a tia mandou para você. Nossa, que legal, isso aqui muito interessante, vamos ver. Então, assim, antes de começar, planta essa curiosidade na criança, para a criança ter esse interesse de fazer. E depois de todo esse momento lúdico, né, de que você vai mostrar para a criança o que a criança tem para fazer, o videozinho que a tia mandou, a historinha que a tia mandou e tudo mais, você vai fazer o registro no papel por último. Então, faz toda a brincadeira primeiro, faz toda a música primeiro, toda a diversão primeiro, para depois você fazer o registro no papel. Bom, a gente também precisa respeitar o momento da criança, respeitar que aquele dia talvez ela não está muito bem para fazer, da mesma forma que a gente também tem dias que a gente não está muito bem. Então, a criança também tem esses dias, então eu preciso respeitar. Se eu estou vendo que ela está fazendo e que ela não está legal, vamos tomar um lanche, vamos fazer um lanche, vamos tomar uma água, vamos tomar um suco, vamos parar um pouquinho, depois a gente volta, vamos. Faz isso, porque isso faz com que ela tenha um gás e depois retorne com mais gás ou com mais atenção para aquilo. Caso você perceba que ela não vai retornar bem, que ela realmente não vai fazer, para. Porque o nosso objetivo não é fazer de qualquer jeito, lembra? O nosso objetivo é a criança construir um aprendizado significativo para ela e para vocês. Que esse momento seja prazeroso para ambos. Não seja um momento estressante, nem que seja um momento cansativo, nem para você pai, nem para a criança. Então, se você está vendo que não está rendendo, ou que você não está sabendo lidar com aquela situação naquele momento, para e retorna no momento que você conseguir, que a criança estiver melhor, certo? Eu já falei da obrigação, né? Que essas atividades não são obrigatórias, mas são sugestões para que essa criança não perca esse estímulo pedagógico, não perca essa relação com a gente, né? De uma forma ou de outra, que em algum momento ela tenha essa relação com os professores, né? Essa relação com as atividades e com o contexto pedagógico. Bom, outra coisa que a tia Júlia pontuou para eu conversar com você é o seguinte: a criança, quando ela está num processo de escrita, aprendendo a escrever as letrinhas ou escrever seu nome, pode ocorrer em alguns momentos o que a gente também chama de espelhamento de letras. Então, assim, letras ou números. Às vezes a criança pode escrever uma letrinha espelhada, um E para um lado, um E que é para um lado vai virar para o outro, um que é para um lado vai virar para o outro. Isso é super normal, esse processo ele é para acontecer realmente agora na educação infantil. Então, se você perceber que a criança está escrevendo espelhado, não apaga, mostra para a criança numa outra folha como que é o correto e depois você
você quer fazer o correto? Você quer fazer como a mamãe está mostrando como é para fazer? Se a criança quiser fazer, tudo bem. Se não, você pode deixar ali. E como vocês estão, alguns pais estão enviando as atividades, né, para a escola, então as tias estão vendo, né? Vão ver, vão ter oportunidade de ver, mas é super normal ocorrer o espelhamento. Então não fiquem preocupados, não achem que as crianças estão regredindo, mas que é normal durante o processo da aquisição da escrita que a criança possa apresentar algum tipo de comportamento, algum tipo de espelhamento na escrita, tudo bem? Bom, para a gente ir finalizando, né, eu falo demais, mas que eu acredito que foram algumas questões que foram importantes a gente pontuar, acho que pode colaborar para algumas famílias de alguma forma, né? Uma outra coisa é vocês, assim, tentarem, né, durante as atividades, as propostas de atividades, estarem relacionando aquele conteúdo com alguma prática diária do dia a dia de vocês. Então, quando vocês forem abordar a atividade, a gente sempre busca relacionar todas as atividades com o contexto familiar, com o contexto que a criança está vivendo, até para que seja mais fácil para o entendimento da criança e ela consiga relacionar aquele aprendizado com alguma coisa concreta. Então, assim, vai fazendo essa relação com a criança. Olha, nós estamos aprendendo o tamanho do papai é grandão, o tamanho da mamãe, a mamãe é média, né? Vai fazendo essa relação com a criança de uma forma lúdica, né? Para que a criança acabe tendo um aprendizado mais significativo para ela, tá bom? E por fim, gente, é a gente pensar o seguinte, que não tem regras, né? Não tem receita de bolo, não tem uma melhor forma. A melhor forma, eu acredito que seja o que vocês estão fazendo nesse momento. Vocês estão sendo pais e mães e responsáveis, né? De uma forma, estão fazendo o melhor que vocês podem fazer nesse momento. Não se exijam também com demasia esse grau de exigência, né? De auto-exigência. Causa um nível de ansiedade e de irritabilidade, nossa, muito grande. Então, assim, comece a se observar primeiro, respira fundo, sabe? A gente acredita muito que tudo isso vai passar, mas que enquanto não passar, vocês tentem buscar esse autoconhecimento primeiro, sabe? Enquanto pai e mãe, eu preciso me observar primeiro, ver que eu não tô bem, ou ver que eu preciso me acalmar, ou eu não preciso ficar nessa sensação de culpa porque eu não consegui concluir a atividade com meu filho, eu não tô conseguindo acompanhar o cronograma, sabe? Eu não consigo acompanhar o cronograma. Muitas semanas eu não consigo fazer tudo naquele dia. Tem semana que eu consigo fazer 2 atividades por dia, ótimo, mas tem semana que eu não consigo fazer, sabe? Então isso, o fato de eu não me culpar por isso me trouxe um alívio muito grande. Então, assim, o primeiro passo é você entender que tá tudo bem, não está tudo bem algum dia, sabe? É muito normal. Eu, às vezes, hoje eu não vou fazer, hoje eu tô muito cansada, hoje meu filho não tá legal, ou então hoje nós combinamos a gente assistir um filme, porque eu acho que esse momento é um momento mais especial para isso, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem a gente sair dessa nossa organização em alguns momentos, sabe? Essa organização, ela precisa ter flexibilidade, sabe? Essa nossa rotina precisa ser flexível. Não adianta eu querer ter uma rotina como eu tinha antes, ou que eu tenha uma resposta do meu filho como eu tinha antes, porque não vai ter, sabe? Porque existem vários fatores que estão dentro da minha rotina que influenciam. Então, eu pensar que eu preciso ser flexível, sim, eu preciso também ter organização, eu preciso entender o que eu estou sentindo, eu preciso tentar ouvir o meu filho, buscar entender o que ele está sentindo, o porquê será que ele não quer fazer atividade, entender o porquê que aquele momento está sendo ruim para ele, sabe? Entender que, de repente, aquele momento pode estar sendo ruim porque não está sendo um momento melhor, ou um período do dia mais adequado. Uma outra coisa que estimula muito é, de repente, vocês em algum momento, naquele dia ele não tá muito legal, não quer fazer, vocês, olha, hoje vamos trazer um convidado diferente para nossa atividade, vamos trazer o Hulk, o personagem que ele gosta. Olha, vamos colocar ele aqui do ladinho para ele aprender junto com você. Ou então, quando, né, meninas, vamos pegar as Baby Alive, as LOLs, as suas bonecas para poder aprender junto com você, sabe? Isso traz uma motivação, isso traz uma diversão. Ou então, se você percebe que você está fazendo, por exemplo, sempre no quarto da criança, e a criança já está desmotivada de ficar ali e tudo,
tenta montar um ambientezinho novo em outro lugar, sabe? A gente precisa ter essa flexibilidade, ter essa sensibilidade para a gente entender que às vezes a gente precisa mudar algumas questões, sabe? Então, assim, trazer alguns componentes lúdicos para esse momento de atividade é super divertido. Por exemplo, ontem minha filha assistiu aula fantasiada, de fantasia. E aí, porque a tia pediu, né, a professora pediu, e aí aquilo foi um momento super inovador para ela. Ela amou assistir a aula vestida de fantasia e trouxe maior motivação para ela. Então, às vezes, um pequeno detalhe pode colaborar muito para essa motivação. Então, lembrando que esse momento pedagógico, ele precisa ser um registro positivo para o meu filho. Ele precisa ser um registro onde ele tenha emoções positivas, não um registro de emoções negativas, de estresse, de momento de desgaste, tanto para o meu filho, tanto para mim, tanto para o meu esposo, sabe? Então, pensar que esse momento é um momento de prazer, um momento lúdico, um momento de brincadeira para vocês, não um momento de desgaste, de estresse, de irritabilidade, certo? E lembrando que vocês não estão sozinhos. Apesar da distância geográfica, nós estamos perto de forma virtual, nós estamos querendo ter esse feedback de vocês sempre que vocês encontrarem alguma dificuldade, algum ruído nesse processo, nos comunique, né? A gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma, né? Nós estamos sentindo muita saudade da nossa rotina também, nós estamos sentindo muita saudade dos nossos alunos, dos nossos abraços, dos nossos sorrisos, mas que o melhor local onde eles possam estar nesse momento, eles já estão, que é na casa deles, né? Junto com vocês. Então, aproveite também esse momento para se conhecer, para conhecer o seu filho, para conhecer coisas ou fazer coisas que vocês nunca tiveram oportunidade de fazer, sabe? Então, assim, é um momento também de muita descoberta. E, às vezes, o momento de descoberta gera alguns desconfortos, né? Psicológicos, emocionais. Então, assim, faça desse momento o momento mais prazeroso possível para vocês. E entendam que a gente entende todas as questões, a gente também, muitos de nós, professores, né, estamos aí na educação, somos pais, também estamos atravessando também momentos de turbulências nesse processo e que isso tudo é normal. Então, assim, acalmem o coração de vocês, fiquem tranquilos e dizer para vocês que nós estamos aqui para o que vocês precisarem, tá certo? E espero poder ter colaborado com vocês de alguma forma. Peço desculpa pela extensão do vídeo, mas que eu precisava falar tudo isso para vocês, tá certo? Um beijo no coração de cada um de vocês e estamos aqui para o que precisarem, tá bom?